Vamos direto agora para o Congresso Nacional, porque o presidente do Congresso e do Senado está falando agora, na verdade, na residência oficial do Senado, presidente, então, Rodrigo Pacheco. Da desoneração da folha de pagamento no ano de 2024 para os setores da economia e com uma reoneração gradativa. Isso será feito e materializado no projeto de lei que já foi apresentado pelo senador Efraim Filho e que deve ser votado nos próximos dias sob a relatoria do senador Jacques Wagner, que é um senador experiente e vai materializar ali que foi o consenso entre os setores da economia, o Ministério da Fazenda e o Congresso Nacional se manifestando, levando ao Supremo Tribunal Federal aquilo que foi pactuado. E acreditamos muito também na sensibilidade do Supremo, na compreensão de que esse acordo acaba sendo muito bom para o Brasil, porque acaba garantindo empregos, permitindo a desoneração ao longo desse ano e previsibilidade da reoneração ao longo do tempo. E nesse ínter, obviamente, se discutindo uma forma mais ampla de fazer o financiamento da Previdência Social no Brasil, mas essa é uma discussão política ao longo do tempo. Por hora, fica resolvida a questão dos 17 setores em relação ao tema da desoneração. Estava remanescente a questão dos municípios, ou pendente a questão dos municípios. Nós recebemos os prefeitos municipais representados pelos presidentes da Associação dos Estados, pelo presidente da Confederação Nacional dos Municípios, o Paulo Ziukoski, pelo presidente da Frente dos Prefeitos, o Edivaldo Nogueira, prefeito de Aracaju. Estiveram todos no Senado na última segunda-feira, fizemos uma ampla sessão de debates. O ministro Fernando Haddad, o ministro Padilha, o ministro Rui Costa também receberam esse movimento municipalista brasileiro e ao longo dessa semana nós fizemos muitas discussões em relação a isso. E o que nós estamos buscando, e foi pauta dessa nossa reunião de hoje, é um amplo acordo e um pacote robusto em benefício do municipalismo brasileiro. O ministro Alexandre Padilha poderá detalhar essas iniciativas, mas eu considero que a grande maioria das reivindicações do municipalismo, da Confederação dos Municípios, da Frente de Prefeitos e das associações, nesse instante, sendo noticiado pelo Padilha e pelo ministro Haddad, estão sendo atendidas pelo governo federal. Isso envolve, basicamente, a renegociação das dívidas previdenciárias, com o alongamento dessas dívidas, com redução do índice de indexador de juros e com limitação do pagamento da parcela na receita corrente líquida de cada município. É justamente essa a reivindicação dos municípios que, nesse instante, não tem condição de pagar suas dívidas previdenciárias. Portanto, um novo programa para a quitação, ao longo do tempo, dessas dívidas previdenciárias de muitos municípios no Brasil. Mais de 3 mil municípios no Brasil com esse problema. Os municípios também reivindicaram a solução em relação à limitação dos pagamentos de precatórios. Também há uma aceitação do governo federal, do ministro Fernando Haddad, em relação a esse tema, acatando o que é a reivindicação dos municípios. E também relativamente a uma preocupação que os municípios têm, essa é uma discussão um pouco mais ampla em relação ao sistema previdenciário dos municípios. Todos sabem que nós fizemos em 2019 uma reforma da Previdência Federal, mas isso não alcançou os municípios brasileiros e muitos municípios que têm regime próprio acabaram não sendo alcançados pelo proveito da reforma da Previdência. Essa é uma preocupação também que os municípios têm, certamente será pauta prioritária do Congresso Nacional a partir dessa reivindicação dos municípios. E remanesce a questão da desoneração. A Lei 14.784, que nós votamos no final do ano passado, reduziu a alíquota de 20% para 8%. O governo não concordou, a princípio, com essa medida, ajuizou a ação que todos conhecem, e nós estamos chegando num consenso relativamente ao ano de 2024. E aqui eu quero realmente reconhecer o papel do presidente Lula, do ministro Haddad, do ministro Padilha, de poder acatar a reivindicação dos municípios para a manutenção da alíquota de 8% no ano de 2024, obviamente participando do Supremo Tribunal Federal e tomando as medidas legislativas para garantir que essa desoneração dos municípios possa ser mantida para garantir a previsibilidade da finança ou das finanças e do orçamento de cada município do Brasil. Mas, naturalmente, com o governo comprometido com a reoneração a partir de 2025, em critérios que ainda serão discutidos, com índices que ainda serão discutidos 2025, 2026, 2027, a exemplo do que aconteceu com a desoneração dos 17 setores. Então,
De fato, a notícia muito positiva para os municípios nesse momento, a partir desse trabalho desenvolvido pelo próprio municipalismo brasileiro, com a acessibilidade do governo federal, com o apoio irrestrito do Congresso Nacional, é de que nós estamos nos encaminhando para medidas muito consistentes, tanto de alterações constitucionais quanto legislativas, para poder garantir a boa gestão dos municípios, para que eles possam ter os investimentos em políticas públicas num momento muito difícil da vida dos municípios em termos de caixa para realizar essas políticas públicas. Então, renegociação de dívidas previdenciárias, uma nova disciplina dos pagamentos precatórios, a garantia de uma reoneração gradativa, mantendo-se a desoneração no ano de 2024, sem responsabilidade fiscal, porque o ministro Fernando Haddad garantiu a apresentação da compensação financeira orçamentária para que essa medida seja tomada. No final das contas, se tem um indicativo de que o valor é muito menor do que se previa em relação a essa questão da desoneração da folha dos municípios. Portanto, eu considero essa reunião hoje muito proveitosa, muito consistente em termos de iniciativas para os municípios, e ao longo da próxima semana nós vamos buscar de materializar isso e, mais uma vez, naturalmente, contar com a sensibilidade do Supremo Tribunal Federal em relação a esse acordo federativo que estamos estabelecendo a partir desse momento entre municípios e União, com a participação muito colaborativa de todos os personagens nessa construção. Então, agradecer muito o ministro Padilha, o líder Randolfo Rodrigues, o líder Jacques Wagner, líder do governo do Senado Federal, o ministro Fernando Haddad, por essa construção e por essa sensibilidade de compreender que os reclames dos municípios e que o Senado e a Câmara acabam sendo o anteparo dessas reclamações, dessas reivindicações, essas reclamações, esses pedidos foram ouvidos e há sensibilidade do governo em resolvê-los para bem dos municípios brasileiros. Gostaria que o ministro Alexandre Padilha pudesse também falar a respeito. Em primeiro lugar, nós viemos aqui, e faço questão de dizer publicamente, agradecer ao presidente Rodrigo Pacheco, ao presidente Arthur Lira, ao conjunto do Congresso Nacional, que nós estamos encerrando uma semana do Congresso Nacional, mais uma vez, onde teve celeridade na aprovação de medidas encaminhadas pelo governo do presidente Lula para ajudar o enfrentamento da tragédia no Rio Grande do Sul. Essa semana, a Câmara e o Senado concluíram a votação da proposta da suspensão do pagamento da dívida do Estado do Rio Grande do Sul, que garante 23 bilhões de reais para o Estado do Rio Grande do Sul, para o esforço de reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos naquela etapa, nesse momento, de salvar vidas, mas temos que estar preparados para um esforço de reconstrução e um plano de reconstrução sustentável ao Estado do Rio Grande do Sul. O Congresso Nacional também nos ajudou, o governo, a antecipar, por exemplo, o pagamento de emendas parlamentares. Então, quero agradecer os parlamentares, senadores, deputados, deputadas, senadoras. Já conseguimos garantir o pagamento, já está na conta dos municípios no dia de hoje, mais de 630 milhões de reais de emendas. E a aprovação pela sessão do Congresso na última quinta-feira permitiu que o governo pudesse antecipar o empenho e pagamento das chamadas emendas de transferência especial para o Rio Grande do Sul. Abrimos o processo de aprovação pelos municípios. Os municípios têm até amanhã, as prefeituras têm até amanhã para dar o aceite das indicações de emendas de transferência especial. São mais 480 milhões de reais que os parlamentares estão destinando. Os parlamentares gaúchos destinam a municípios no Rio Grande do Sul. Esse recurso vai direto no fundo de participação do município, ou seja, é um recurso ágil para as ações nesse momento. Então, nós queremos, em primeiro lugar, agradecer ao Congresso Nacional, mais uma vez, em nome do presidente do Congresso Nacional, o presidente Rodrigo Pacheco, por essa união e a celeridade na aprovação de medidas tão importantes. Essa semana também o Senado vem agradecer por isso, o Senado concluiu a votação da medida provisória 1202, aquela da compensação tributária, que muita gente achava que ia ser impossível ser aprovada. Mais uma vez o Congresso Nacional mostrando seu compromisso com o reequilíbrio da economia no nosso país, com a saúde das contas públicas. Aprovamos na Câmara a LCD para o BNDES, vem para o Senado, ou seja, a agenda de recuperação econômica do país, de consolidação da saúde das contas públicas, continua caminhando num ritmo muito positivo. Mais uma vez,
governo e Congresso Nacional vão marcar muitos gols para o reequilíbrio da economia do país. E eu coloco nesse contexto o que nós estamos construindo em relação ao tema da reoneração tanto dos setores econômicos quanto dos municípios. Vocês lembram, na semana passada tivemos uma reunião com o presidente Pacheco, estava presente também o senador Efraim, eu, o ministro Haddad, o líder Randolph, onde apresentamos para o Senado o acordo que foi construído com os setores econômicos, apresentamos a disposição do peticionamento ao Supremo Tribunal Federal para que suspendesse o aumento da alíquota nesse ano de 2024 para os setores econômicos. Isso já se transformou num projeto de lei que foi apresentado pelo senador Efraim, que no seu texto cumpre exatamente aquilo que foi o acordo construído pelo Ministério da Fazenda e os setores econômicos, e com a indicação do líder do governo, Jacques Wagner, para ser o relator, nos dá muita garantia por parte do governo, do ministro Fernando Haddad, da construção de um texto bastante sólido e que segue nesse caminho de reconhecer a importância dos setores econômicos, mas não gerar qualquer tipo de descontrole nas contas públicas. Durante toda a semana, como disse o presidente Pacheco, tanto o governo quanto o Senado ouviu os municípios, no âmbito do Conselho da Federação, que é coordenado por nós, da SRI, eu e o ministro Fernando Haddad reunimos com as entidades municipalistas, o Senado também, e o pleito das entidades é que a mesma medida que o governo solicitou ao STF para os setores econômicos, ou seja, que não fosse reonerado neste ano, que uma reoneração gradual acontecesse a partir do ano que vem, os municípios também nos solicitaram. Acompanhamos então uma fala do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, também ali do ministro de Relações Institucionais. Eles tiveram uma reunião, trataram sobre desoneração da folha de pagamento. Só para a gente resumir rapidinho essa história, foi um grande impasse entre o governo e o Congresso Nacional e agora eles costuram um acordo que inclui, inclusive, estender esse benefício aos municípios e depois a reoneração ser feita de forma gradual, ou seja, o benefício, eles irem perdendo o benefício aos poucos e não de uma vez, que era a grande reclamação nesse momento dos setores e também das cidades.